Seguindo com a nossa série de entrevistas aqui com candidatos a vereador por São Paulo, a convite do Secov e de várias outras entidades do setor imobiliário, eu converso agora com o vereador professor Cláudio Fonseca, do Cidadania. Professor, bom dia, agradeço a sua participação aqui na nossa série de entrevistas. Bom dia a você, Denise, a toda a direção do Secov, a todos que nos acompanham nesse bate-papo, nesta manhã de quarta-feira, em pleno processo eleitoral na cidade de São Paulo, onde as pessoas se movimentam, especulam sobre aquilo que pode ocorrer na cidade e as propostas que são apresentadas, tanto pelos candidatos a prefeito como pelos vereadores. Estou à sua disposição. Bem, professor, o senhor tem demonstrado muita preocupação com relação ao desenvolvimento urbano, acesso à moradia, a questão do bem-estar da população, qualidade de vida. E eu queria saber como é que o senhor vê todas essas questões inseridas na rediscussão do plano diretor da cidade, que vai acontecer a partir de 2021. Denise, primeiramente eu devo destacar que eu tenho a minha atuação, eu estou no terceiro mandato não consecutivo. Tive mandato de 2001 a 2004, depois de 2008 a 2012 e agora de 2017 a 2020. Nós estamos quase encerrando este mandato. Minha principal atuação, não exclusiva, porque nenhum vereador pode se dar o luxo ou pretender, ser representante de um setor, mas eu sou um vereador com uma militância forte na área da educação. Não necessariamente nos interesses exclusivos da corporação de profissionais de educação, mas que tem a educação como uma política, uma ferramenta importante para a cidade, para o desenvolvimento humano e também para o reconhecimento do espaço da cidade, sendo o espaço de uso comum, é de todos. Até mesmo a forma de ocupação desses espaços, com moradia, com comércio, com setor de serviço, com a indústria, as vias públicas. Então, ao tratar desse tema, tratar da educação como um tema transversal, inevitavelmente você trata da questão do desenvolvimento urbano. E para o próximo ano, nós vamos ter, sim, uma política central para a cidade, que é a discussão, a revisão do plano diretor estratégico da cidade de São Paulo, que são as diretrizes para o desenvolvimento urbano, que fixam as diretrizes, princípios, estratégia para o desenvolvimento urbano. O plano diretor foi aprovado em 2014, com vigência até 2030, mas em 2021 nós teremos a oportunidade de discutir a revisão do plano diretor. Então, 55 vereadores que vão iniciar seu mandato a partir de 1º de janeiro de 2021 vão estar participando de um dos debates mais caros, mais importantes, mais estratégicos para o nosso município. Esse município composto de 96 distritos, com milhares e milhares de ruas, com empreendedores interessados em ter desenvolvimento sustentável na nossa cidade de São Paulo, com equilíbrio, inclusive, do ponto de vista social. Então, a minha atuação, desde sempre, foi também no debate anterior do plano diretor, e será, na próxima legislatura, tratando dessas questões que podem combinar a necessidade da expansão do emprego, a necessidade de emprego estar mais próximo da moradia, o desenvolvimento das moradias de interesse social, de mercado popular, sem estigmatizar, sabendo que a cidade é complexa, e da geração de oportunidades. Agora, professor, se percebe uma tendência de flexibilização em algumas restrições colocadas pelo plano diretor, e eu queria saber se o senhor é a favor dessa flexibilização, de menos restrições à construção de imóveis maiores, assim, em termos de verticalização mesmo, de ocupação dos espaços da cidade, e um cuidado maior com esse avanço que a gente tem visto em várias direções aí da cidade, inclusive com ocupações irregulares, né? A cidade é um tecido vivo, tecido vivo, dinâmico. Aquilo que cabia em 2014 pode não caber em 2021. O poder público tem que ser um instrumento de equalização ou de busca de equilíbrio entre os interesses da iniciativa privada, e os interesses públicos.
há ocupações irregulares na cidade de São Paulo, há expansão aonde não deveria haver, e há locais que podem ter maior adensamento e que a lei deve flexibilizar para que haja esse adensamento. Então, não é uma questão absoluta que se coloca, você é contra ou a favor de mais ou menos restrições. Por isso que é necessário você ter a revisão. Ouvir todos os agentes que atuam no setor imobiliário, que atuam no setor de construção, os empreendedores, e ouvir a população também. Nós sabemos da necessidade da cidade, de ter moradia de interesse social. Eu acho que há possibilidade de compatibilização entre os interesses do mercado com as necessidades sociais, para que a nossa cidade não continue sendo um agregador de contrastes, de exclusões. Eu vejo, por exemplo, numa discussão sobre o programa de intervenção urbano lá da Vila Leopoldina, um projeto que pode servir como um paradigma para o mercado, né, de construção, para a expansão do mercado imobiliário na cidade de São Paulo, onde se busca um equilíbrio entre a iniciativa privada, né, e o interesse público, a moradia popular. Nós temos várias porções de terras na cidade de São Paulo que pode ser melhor ocupada, inclusive com moradia. Nós podemos fazer com que determinados projetos sejam incentivados para que nós possamos evitar, inclusive, grandes deslocamentos na cidade de São Paulo. Então, eu posso dizer a vocês, eu sou, dependendo das circunstâncias, favoráveis a menos restrições. Em determinadas localidades, ampliar as restrições. Até o próprio mercado concorda com isso. Você vê, por exemplo, na região da Faria Lima, onde houve um adensamento tão grande, né, que prejudica, inclusive, a mobilidade. Eu cansei de receber pessoas que vieram aqui e diziam assim, vereador, para nós sairmos da garagem do nosso prédio, nós demoramos 30 minutos, porque adensou-se tanto que sacrificou, inclusive, a mobilidade, o viário é insuficiente. Então, eu acho que nós já temos inteligência, expertise suficiente para, da divergência, construir consensos. Buscar o equilíbrio, o respeito à vida e o respeito às necessidades das pessoas. Agora, o senhor citou essa questão da Leopoldina, por exemplo, a gente vê que em alguns casos, determinados projetos enfrentam resistência da própria população. A gente vê isso também na região dos Jardins, quando se fala em uma verticalização maior, isso acontece em outros bairros. O senhor acha que o plano diretor tem de estabelecer regras mais específicas para vencer essas resistências? Não só acho, como vai acontecer, né? O propósito é exatamente isso, tá? Lá na Vila Leopoldina, as pessoas têm alegado, eu tenho visto, inclusive, para justificar que não se use aquela porção, né, do território para construção de habitação de interesse social, alegam até a contaminação do solo. Mas é uma contradição. Onde estão aquelas torres lá foram construídas no mesmo solo contaminado. O risco é o mesmo. Então, foi um artifício, um argumento que tem sido utilizado. E muitas vezes as pessoas, por insensibilidade social, acham que se você não tiver habitação de interesse social, você vai colocar longe dos seus olhos, né, o alcance, né, dessa tragédia social que nós vivemos, a desigualdade. E muitas vezes é melhor você urbanizar. Ou seja, as pessoas se incomodam se você vai ter construção de habitação de interesse social, numa parceria entre a iniciativa pública e a iniciativa privada, mas não se incomodam com a favelização, aquelas condições péssimas de habitabilidade que existe próximo deles, vizinho deles, eles assistem da janela. Então, era melhor, né, que tivesse esse amálgama, essa junção de interesses, tanto da iniciativa privada, quanto da necessidade da população, e remover, tirar aquela habitação, não para afastar dos olhos, mas dar melhores condições humanas de habitar, viver, né? Compatibilizando os diferentes interesses, os diferentes lugares. Eu acho que isso é possível, não é sonho, não é? Eu estou certo, inclusive, que ali o Pio Vila Leopoldina pode ser um paradigma. Nós temos que apostar para mudar, inclusive, aquela lógica em que determinados espaços que foram ocupados, aí quando se vai ter algum empreendimento, se remove pelas pessoas,
pagam aluguel social, a pessoa nunca sai dessa condição. E agora é o projeto chave contra chave. Eu tiro as pessoas que vão para a sua moradia, o interesse privado ajudou, contribuiu. Eu acho que esses conflitos, inclusive, diminuem do ponto de vista da agressão daqueles que se veem excluídos, que não vê outra alternativa que aumentar a sua agressividade, uma ocupação mais desordenada do solo. E tem toda uma preocupação também, a partir do ano que vem, com retomada do crescimento da cidade, o crescimento econômico em geral. Não é claro que os vereadores vão cuidar mais da cidade de São Paulo, vai ser um desafio que a gente vê no âmbito do país e um desafio global, né? É verdade. A cidade... Olha, nós só não temos uma tragédia maior na cidade de São Paulo, porque o índice, o crescimento vegetativo da cidade, a taxa de natalidade, mais a taxa de imigração para a cidade, foram caindo nos últimos anos, né? E até de fecundidade. Assim, no passado, as famílias tinham 5, 6 filhos. Né? Hoje, você tem, em média, 2 filhos por família. Então, isso acabou contendo o crescimento da cidade, que ainda cresce bastante, mas a taxa de crescimento populacional caiu significativamente. E também, o índice de imigração também diminuiu acentuadamente com os programas sociais que foram criados, que fixou mais as pessoas nos seus estados, nas suas cidades e tudo. Então, nós tivemos uma população menor, mas a cidade continua crescendo. Continua crescendo. E o poder público precisa ter normas, precisa ter regras. O Estado, eu digo, não é o prefeito A, B, C, D ou E, né? Partido A, B ou C. Aqui tem um reconhecimento de que o poder público deve ser, né, aquela ferramenta para que a gente busque equilíbrio entre o crescimento, a ocupação, né, o respeito ao meio ambiente, né, você ter um crescimento sustentável que interessa a todos nós. Do contrário, se houver um crescimento desordenado, o que nós vamos assistir e sentir cada vez mais são os efeitos climáticos na cidade de São Paulo, as temperaturas que oscilam entre o frio em demasia, mas o calor em excesso, não é? Com chuvas torrenciais, com tempestades que afetam a todos, quem tem e quem não tem. Agora, em relação a essas condições da cidade, fatores climáticos, como é que o senhor pensa a urbanização no sentido de minimizar esses efeitos, né? A questão de saneamento, a questão das enchentes, que são um problema constante em São Paulo, como é que as obras públicas e obras particulares podem contemplar essa situação, evitando problemas maiores? Saneamento, compensações. Nós tivemos, durante a gestão do ex-prefeito Kassab, Serra Kassab, não é mais Kassab do que Serra, porque o Kassab ficou mais tempo, né? Uma lei que serviu como referência para o Brasil inteiro, que é a Lei do Clima. O município foi pioneiro nisso. E ali tem várias diretrizes e objetivos a serem alcançados, né, pela cidade de São Paulo. Infelizmente, né, pouco levado a efeito, mas nós podemos partir dali. Né? A Lei do Clima trata desde a questão do transporte público, a educação, a saúde, tá? A ocupação territorial, a construção, o desenho universal nas construções, no respeito às pessoas, às crianças, aos idosos. O conceito de desenho universal está embutido lá no plano, na lei que dispõe sobre o clima. As compensações arbóreas, por exemplo, quem vai edificar, deixar mesmo parte do terreno, né, como parte não como solo não impermeável para evitar grandes enchentes, né, mini piscinas, piscinas naturais, captadores de água, né, e aonde você edificou, mesmo que ali não seja possível plantio de árvore, fazer a compensação na região, além, né, das normas, tendo em vista a questão do impacto no trânsito. Então, nós já temos boas referências, nós temos boas ferramentas, tem que ter execução.
E acredito que o Secov, inclusive, nas suas publicações, tem sido uma boa referência, indicando, né, a necessidade do respeito, né, ao uso do solo, não só, e como utilizá-lo bem. É exatamente, porque a forma como se dá a ocupação da cidade pode ser determinante nessa capacidade de resistir a fatores climáticos, especialmente no que se refere a excesso de chuvas, né? Sim, sem dúvida. Hoje eu vinha no carro e tinha a previsão do tempo, né? E aí a moça, a apresentadora, diz assim: provavelmente no dia de hoje, ao final do dia, nós vamos ter ventos intensos na cidade, com possibilidade de chuvas fortes, chuvas fortes. São Paulo, no passado, era considerado a cidade da garoa, né? Nós tínhamos muita vegetação, muito solo não ocupado, né? Várias bacias hidrográficas, várias nascentes de rio. É óbvio que eu não estou me contrapondo ao desenvolvimento, ao crescimento da cidade, mas tem que haver equilíbrio, tem que haver respeito à natureza, né? Até há quem diga que o vírus do Covid-19 é um grito, né, da natureza para um equilíbrio, um uso melhor dos recursos naturais. Então, se é assim, e mesmo que não fosse, é melhor que a gente entenda que a natureza está gritando, né? Para nós que já temos idade, eu, né? Você é jovem, você é menina, mas eu que já tenho idade, sei que é necessário essa experiência do viver, que ela não fique só conosco, que as próximas gerações possam viver dela. Perfeito, eu conversei aqui com o vereador, professor Cláudio Fonseca, do Cidadania, candidato à reeleição para vereador aqui em São Paulo. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui na nossa série de entrevistas, uma iniciativa do Secov e de várias outras entidades do setor imobiliário. Muito obrigada. Denise, eu que agradeço.